terceira maneira de improvisar na guitarra só com a pentatônica com um som jazz, né? Revisando aqui rapidamente qual é a técnica que a gente está utilizando, sobreposição de pentatônicas. Então, a terceira maneira é essa aqui. Você vai sobrepor no meio de minuto, né, no segundo grau do 2/5, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que em vez de ser na quinta de minuto, agora você vai fazer na sexta menor. E na sexta menor, no caso de Ré meio de minuto, né, que é o acorde que a gente está trabalhando, a superposição vai dar pentatônica de Si bemol. E a pentatônica de Si bemol, as notas são Si bemol, Dó, Ré, Fá e Sol. Né? Si bemol, Dó, Ré, Fá e Sol. E essas notas, confrontando com o acorde de Ré meio de minuto, elas são sexta menor, sétima menor, fundamental, terça menor e quarta justa. Ou seja, todas essas notas também pertencem à escala do acorde meio de minuto. Vamos ouvir como soa? Então, só para você sacar aqui como é que vai ser isso aqui. Então, pentatônica de Si bemol. Sobre o acorde meio de minuto. Então, olha só como soa. Vamos ouvir primeiro. 3, 4 de novo, só pentatônica. Sacou? Então, já traz essa sonoridade. Então, eu posso até fazer aqui, eu vou tocar normal, usando as coisas normais, e depois eu vou usar, em uma dessas aí eu vou usar a pentatônica. Olha só como soa. 3, 4 Agora. E eu posso até inclusive usar a pentatônica pro acorde meio de minuto pro acorde 7, que a gente já viu antes, fazer duas pentatônicas, ou seja, pentatônica de Si bemol aqui, pentatônica de Ré bemol aqui, olha só. Já traz uma sonoridade jazz, uma sonoridade diferente, que sai fora do padrão. Então, por que usar a pentatônica? Para você tocar sobre harmonias complexas e trazer uma sonoridade diferente para o teu solo. E o mais importante, repetir isso para internalizar, para depois você acessar essas superposições sem pensar nas escalas. Elas já vão estar na tua mão, você já acessa sem ficar pensando. É claro que a gente está sempre pensando, mas num nível subconsciente. É claro que eu penso nessas coisas, mas não conscientemente, é no nível subconsciente. Você concorda que quando você fala português, tem alguma coisa, de certa maneira você está pensando, mas não é escolhendo as palavras conscientemente. Existe, aquilo está tão internalizado para você que sai no piloto automático, né? Vamos dizer assim. Já sai no seu piloto automático, e isso te leva a improvisar sem pensar em escalas. E isso aqui te leva a se libertar de ficar pensando sempre nos mesmos shapes, né? E ficar sempre dentro da caixinha, né? Tipo, tô em Dó, vou tocar Dó. Não, você pode explorar outros mundos desde que você conheça o que você pode utilizar nos acordes. Como te mostrei aqui, é possível você sobrepor uma pentatônica para chegar num terceiro resultado. Entende? E às vezes você fala, Thiago, isso é muito complexo. Cara, como é que eu vou pensar nisso para tocar? Então, você não vai pensar nisso para tocar. Você vai acessar isso primeiro,
aqui nesse momento estudante para depois internalizar e disparar no piloto automático. É igual dirigir um carro, né? Você lembra como é que era dirigir um carro no começo? Como é que era difícil? É o mesmo processo. Então, no início, você é tudo consciente e aí o que acontece? Presta atenção aqui agora. Presta muita atenção aqui agora. A sua mente consciente, ela processa as informações numa velocidade muito baixa. 40 bits por segundo. E aí, não dá tempo de você processar tanta coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você estava dirigindo um carro, aprendendo a dirigir o carro, tinha que pensar nas coisas, não tinha? Passa a marcha, depois pisa a embreagem, aí erra, porque a habilidade não está refinada. Com o tempo, você foi ficando bom naquilo. E o que aconteceu para você ficar bom naquilo no carro? O que você acha que você fez para você ficar bom no carro? Você repetiu. Você deu para o seu cérebro o mesmo estímulo e ele foi aperfeiçoando. Ou seja, você foi internalizando aquele movimento do carro. Só que o carro, ele é muito intuitivo. Basta você, pegou o básico ali, o resto você vai fazendo e fica bom. Mas na guitarra não é assim. Na guitarra você precisa saber o que está te travando. Porque tem muito ponto cego. A maneira como você está tocando, por exemplo, hoje, pode estar te travando. Às vezes é um detalhe, às vezes é um dedo seu que tem que melhorar o movimento, que já facilita. Às vezes é como você olha para a guitarra. E aí você treinar como você olha para a guitarra, você treinar essa visualização com o tempo, com a repetição, muda a maneira como você toca. E isso te leva a improvisar sem pensar em escala. A gente vai falar mais aqui ao longo dessa semana, a gente vai falar mais sobre isso. Então fique atento a todos esses detalhes. Isso aqui é a base do método DNA da improvisação. A base do método é isso aqui. É trazer as coisas que você aprende para um ambiente subconsciente para isso ser disparado no seu piloto automático e você improvisar sem pensar em escala. Caso contrário, você fica pensando e fica sempre travado. E eu entendo você. Se você está passando por isso hoje, eu entendo você. Se você acha que isso é muito complexo, que isso é muito difícil, que você não vai conseguir, será que eu consigo? Todo mundo pensa isso. Sempre que você está começando uma coisa nova, você vai sempre achar que aquilo não é para você. Por quê? Porque os seus neurônios, eles processam tudo em você, até os seus pensamentos, inclusive de dizer que esse pensamento que às vezes passa pela sua cabeça de, cara, será que eu vou conseguir essa parada ainda? É o seu neurônio que está produzindo esse mesmo pensamento. Então, o que acontece? Ele produz o pensamento de eu não consigo porque você ainda não desenvolveu essa habilidade, você ainda não fez toda essa adaptação neuromuscular que eu estou falando aqui. A partir do momento que você muda a maneira como você estuda e começa a andar nesse caminho, você vai chegar a improvisar sem pensar em escala. Improvisar sem pensar em escala não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, não é uma dica, entendeu? É uma transformação. É de fato uma mudança interior. A maneira como você percebe a música. Então, você que já começou a tocar novo, adolescente, e a música te pegou, olha, eu sinto te dizer, mas ela não vai te abandonar e você não vai conseguir abandonar a música. Então, é bom que você continue, que você passe os próximos anos da sua vida não nadando contra a maré, né? Aceita que dói menos. A música está em você e você não consegue mais controlar isso. Então, caminhar andar nesse caminho de internalizar é a única coisa que vai fazer com que você realmente se aproxime da música. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas sabe aquela sensação de, cara, eu queria que a música fosse uma coisa que fluísse de mim, que eu não precisasse ficar, não fosse um troço tão matemático. E esse caminho eu conheço qual é. Eu sei como te levar para ele. É o caminho da internalização. É um caminho mais profundo, de mais intimidade com a música. Mais do que saber, é o sentir, é o tal do internalizar.
E isso é o caminho para você improvisar sem pensar em escalas. É óbvio que não é tão simples assim, são várias etapas, mas hoje aqui eu estou te dando uma parte desse processo. Então continua me acompanhando aí, que ao longo dessa semana você vai entender muito desse método.